A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título A Igreja tem uma natureza organizacional. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2025 e agora, nesta aula, nós vamos falar de um tema que já apareceu em lições anteriores e que é sempre bom a gente reforçar, que é sobre a questão da igreja ser uma organização. E, assim, isso é importante porque tem crescido por aí o movimento dos desigrejados. São aqueles que dizem que são crentes, que servem a Jesus, mas que não precisa ir ao templo, ir a uma igreja ou ser membro de uma igreja. Acredita que pode servir a Deus em casa, reunido nos lares, e a gente vai debater esse tema aqui. Eu vou apresentar aqui, durante a aula, uma visão que é um pouco diferente da visão do escritor da revista. Não me entenda mal, né, que às vezes eu discordo do escritor da revista, o pessoal fica um pouco chateado, mas eu vou apresentar aqui uma visão um pouco mais equilibrada desse tema, tá bom? Porque, assim, é claro que a maioria dos teólogos estão vinculados a uma igreja e eles vão defender aí a questão da organização. E muitas vezes isso acaba forçando um pouco ali o texto bíblico, né? E também acontece muitas vezes de negar, né, ou pelo menos esquecer como que era a igreja primitiva. E a gente vai debater sobre isso, sobre a igreja primitiva, a igreja moderna, tentando trazer um equilíbrio aí nesse debate, nesse tema tão complexo. Então, assim, não vou aqui dizer que eu sou a favor dos desigrejados, não é isso, tá? Eu sou vinculado à igreja, eu tenho um pastor, eu acredito sim na importância da organização, né? Vou seguir aqui a aula de acordo com o escritor da revista, né? Só vou levantar aqui esse debate e fazer uma reflexão sobre essa questão aí dos desigrejados, será que eles têm ou não razão e por que motivo tem tantas pessoas que não querem mais, né, ir à igreja. Infelizmente, a maioria dos teólogos, quando trata desse tema, principalmente na EBD, não levanta esse questionamento. Por que tem gente que está desanimado com a organização? Por que tem gente que prefere ficar em casa do que ir à igreja? O que está acontecendo? Eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos que aconteceu aqui na igreja que eu congrego. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a aula. Vou abrir um parênteses, fazer uma observação sobre o dia da postagem da aula, que os irmãos que acompanham, né, sempre já estão meio que cansados de ouvir aí, né, que eu quero postar a aula no começo da semana, mas não dá certo e tudo mais, porque antigamente eu postava sempre na terça-feira, né? Só que houve uma mudança no meu horário de trabalho e agora eu estou trabalhando terça-feira o dia inteiro, segunda-feira é o dia que a gente finaliza o slide, terça-feira eu trabalho o dia inteiro. Então eu estava postando na quarta, só que essa semana especificamente eu adoeci. Então, até postei no status do EBD em Foco, né, que eu adoeci e, enfim, não tive condições de gravar, não estou bem ainda, estou gravando aqui pela misericórdia de Deus, cabeça doendo, não estou muito bem não, mas eu vou gravar esse vídeo, não vou falhar, né, e peço a oração dos irmãos. É muito ruim gravar assim com a cabeça doendo e aquela moleza no corpo. Enfim, já deu febre, dor de cabeça, ânsia de vômito e outros sintomas aqui. Não sei exatamente o que é, né? Minha esposa está achando que é dengue, mas eu acredito que não é. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa aula. Peço a oração dos irmãos, né, para que eu possa sempre estar com saúde gravando o vídeo toda semana. E também a gente está com um projeto aí para um novo período, né, um novo trimestre, que vai começar no mês que vem, né? E esse projeto é adiantar os slides e também as aulas. A gente vai tentar fazer isso. Para isso eu vou precisar contratar mais pessoas ou delegar mais algumas tarefas aqui para quem já trabalha no EBD em Foco, né? Nós temos uma equipe que trabalha conosco aqui e a gente vai fazer algumas mudanças para postar aí a aula com antecedência. Pelo menos gravar com antecedência, né? Para quando chegar na semana da aula, está tudo certinho para postar. Vamos lá, vamos orando em prol desse projeto. Aqui, só falando do slide rapidinho, né? A gente vai usar o slide em PowerPoint. Quem é assinante do EBD em Foco acessa o slide de adultos, de jovens e vários bônus. E também, assim, quem não é assinante, acessa o conteúdo gratuito, subsídio em vídeo, áudio, PDF. Inclusive, nessa aula especificamente, eu vou deixar disponível na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no site do EBD em Foco, na descrição do vídeo, vai ter um link para aulas anteriores que tratou desse tema. Tanto slides anteriores como vídeos. Vou deixar liberado para todos esse material que nós temos aqui no EBD em Foco. Temos também um sermão sobre Tito. Na verdade, nós temos vários sermões da carta de Paulo a Tito que está disponível para quem é assinante, tá bom? Então, o sermão vai estar apenas para assinante, mas o restante do conteúdo, slides anteriores e aulas anteriores sobre esse tema vai estar disponível gratuitamente. Só lembrando que você acessa o nosso conteúdo no nosso aplicativo, basta entrar na Play Store, no caso, quem usa aí celular Android,
né, Samsung, geralmente a marca Samsung, mas qualquer outra marca que seja, no caso, Android, você consegue baixar o nosso aplicativo. Né? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e peça o link do aplicativo. Manda mensagem no nosso WhatsApp. Na descrição do vídeo tem o WhatsApp e tem o link para falar conosco, e você pode solicitar ali o link do aplicativo para você assistir todas as aulas aí, ter na palma da sua mão, né, de forma muito mais fácil, o conteúdo do EBD em Foco. Vamos para o texto áureo que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e, de cidade em cidade, estabelecesse presbíteros como já te mandei. Tito, capítulo 1, versículo 5. Aqui a gente observa nessa passagem Paulo passando algumas instruções para Tito. Durante a aula a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente já observa aqui a natureza organizacional da igreja. A igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então a gente vai tratar sobre esse tema de forma detalhada, explicar o que é um organismo vivo aplicado aí à igreja e também a questão da organização. Isso é importante porque quase sempre que a gente trata desse tema, o pessoal fica meio na dúvida. O que é um organismo? O que é uma organização? Qual a diferença? Então a gente vai apresentar isso nessa aula. Vamos aqui, a leitura bíblica em classe, encontra em Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Então essa leitura aqui ela é explicada durante a lição, então vamos avançar para a nossa introdução. Diz assim: a Bíblia apresenta a igreja como o corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Então assim, a definição de igreja ela é uma definição um pouco complexa, né? Porque sempre que a gente fala de igreja, a ideia aqui não é o templo. A igreja aqui são as pessoas que estão ali ligadas a Cristo. Então, a Igreja Universal, ela é justamente a comunidade de todos os crentes, de todos os salvos, de todas as épocas, todos que servem a Cristo, que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. No entanto, essa Igreja Universal, ela se materializa na igreja local. Então, a igreja local, de acordo com o Millard Erickson, no seu livro Teologia Sistemática, ele defende o seguinte, que a igreja local, ela é a igreja de Cristo na sua completude. Ela não é uma parte da igreja, não é um pedaço do povo de Deus. Ali tem a igreja completa. Então, assim, a igreja local ela é importante, que é a reunião dos irmãos naquele local. São quantos irmãos? São 10, 20, 30, 50, 1000, não importa a quantidade. Aqueles irmãos se reúnem para adorar, para servir. Ali é a representação do corpo de Cristo na sua completude, que faz parte do corpo de Cristo de forma muito mais ampla. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia com sua forma de governo. Então a gente não pode negar que a igreja também é uma organização, ou seja, uma organização porque tem pessoas cuidando ali, tem uma certa hierarquia, tem pessoas que estão liderando dentro da igreja e a gente vai falar sobre isso, né? A importância da organização. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Aqui nessa imagem, um irmão perguntou, né, o que ela significa, e assim, é muito difícil a gente encontrar uma imagem que ilustra o texto, né? Então a gente colocou essa imagem aqui para mostrar que existe uma certa organização dentro da igreja. Essa imagem talvez não seja perfeita, não seja muito boa, né? Fique à vontade para modificar se você quiser, mas a ideia aqui é só mostrar isso, né? Que a igreja tem essa natureza organizacional. Tópico 1. Tito e as igrejas na ilha de Creta. Vamos falar aqui, né, da carta de Paulo a Tito. Título, capítulo 1, versículo 4, diz assim, ó, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aqui o apóstolo Paulo começa, né, ali a direcionar o texto a Tito. Ele chama Tito de verdadeiro filho, da mesma forma que ele faz a Timóteo, né, e aqui ele vai falar da igreja. Então vamos estudar essa passagem. O apóstolo escreveu a Tito estando em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali e não aqui. Aqui nessa parte da lição, o escritor da revista vai apresentar algo um pouco mais técnico, que pode não despertar interesse de muitas pessoas. Então, se você acha que isso aqui é importante, você pode dar uma estudada no material extra que eu vou disponibilizar. Vou disponibilizar aí um trecho de um livro que explica, né, sobre, que faz um panorama do Novo Testamento e o trecho da carta de Paulo a Tito, que aí você pode se aprofundar um pouco nesse sentido, né? Então, assim, aqui a ideia é mostrar onde que Paulo estava, né? O que Paulo estava fazendo quando ele escreveu essa carta, ele estava viajando. Isso é importante porque tem algumas cartas de Paulo que foram escritas em prisão. Não é o caso dessa
aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Como as epístolas a Timóteo, a de Tito traz importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas. Então, vale destacar que o conselho de Paulo a Tito e também a Timóteo são conselhos válidos para todos os líderes, para todos os pastores de todas as épocas. O Espírito Santo estava usando Paulo ali para passar instruções que ia servir não somente para Tito e Timóteo, mas também para os pastores nos dias de hoje. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, expressão que o apóstolo também usa para Timóteo, como está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2, parte A. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, Paulo escreve a Tito, a Timóteo, considerando eles como filhos. Por quê? Porque Paulo pregou para eles, eles se converteram, Paulo cuidou deles. Paulo era ótimo para treinar obreiros. Isso aqui é fundamental. Se você está em algum cargo de liderança, você tem que treinar alguém para te substituir. Moisés fez isso, ele treinou ali Josué. É claro que Deus está no comando, você vai escolher alguém através da oração, mas é sempre importante preparar alguém para continuar liderando. Não necessariamente para te substituir, mas para que exerça a liderança com qualidade. Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Então aqui eu coloquei um mapa, quem está assistindo aí pelo vídeo, a gente observa que tem mais de uma Antioquia. Então tinha várias Antioquias, pelo menos duas aqui que são destacadas no Novo Testamento, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria, se não me falha a memória. Então, assim, não sei de onde o escritor da revista tirou essa informação, eu não pesquisei também a fundo, mas isso aqui é irrelevante para o entendimento da lição. O importante é que ele era grego, no sentido de que ele era um não-judeu. Então, assim, ele conheceu o evangelho através da pregação do apóstolo Paulo e ele foi um pastor na ilha de Creta. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas, 1 em 2 Timóteo e na epístola que lhe fora destinada que traz o seu nome. Então aqui dá para perceber que Tito era importante no ministério do apóstolo Paulo, pois ele é citado o tempo todo. Foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Tito, capítulo 3, versículo 12, parte A, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis. Então, assim, o Tito era alguém que andava ao lado do apóstolo Paulo. Tópico 1.2, o pastor de Creta. Vamos ver aqui o versículo 5 do capítulo 1. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade. A ilha de Creta não era uma ilha pequenininha só com uma cidade, não. Era uma ilha grande, ela tinha uma área muito grande. Tinha mais de 100 cidades na ilha de Creta, vilarejos, cidadezinhas pequenas e tudo mais. Então, assim, Tito estava ali cuidando não somente da congregação dele, mas também de outras congregações de outras cidades. Vale destacar que quando eu falo congregação aqui, não estou falando de um templo, não é um templo. E aqui já entra a primeira observação sobre essa questão dos desigrejados. Porque o que acontece? Os desigrejados costumam dizer, argumentar, que na igreja primitiva os irmãos se reuniam nas casas, não eram em templos. E isso é verdade. A gente tem que destacar isso. Na igreja primitiva, pelo menos até o ano 313 depois de Cristo, a igreja sempre se reuniu na casa dos irmãos. Então, quando Paulo escreve a igreja em Roma, a igreja em Corinto, ele está escrevendo aos crentes daquela cidade que se reúnem nas casas. É nesse sentido. Então, o cristianismo, no início, era uma religião que era perseguida, não era aceita ali pelos imperadores. O império não gostava dos cristãos, principalmente porque o imperador se considerava um deus, exigia adoração e os crentes não faziam isso, eles não se curvavam diante de um homem. Então, assim, os judeus também não se curvavam, porque eles recusavam prestar um culto, fazer qualquer tipo de adoração ao imperador ou qualquer elemento ali do Império Romano. Eu vou ler aqui um trecho de uma apostila aqui de um curso de teologia que eu fiz, apostila muito boa, tá? Então aqui diz o seguinte, a partir do 4º século depois de Cristo, outro quadro será vislumbrado. Constantino, que se torna imperador romano, declara-se cristão
por volta do ano 313. Então, observe aqui, por volta do ano 313, né, ele teve uma experiência mística que afirma ter-lhe ocorrido quando se preparava para uma guerra. Um sinal de cruz apareceu-lhe no sol, sob dizeres, por este sinal vencerá. Constantino, que era devoto do deus Mitra, que é o deus Sol, após a vitória na guerra, entendeu ser uma mensagem de mudança. Daí em diante, concedeu liberdade de culto ao cristianismo, doou recursos para a construção de templos, remunerou o clero com as espécies do Estado, conferindo-lhe também poder administrativo do império, reabriu a Terra Santa aos cristãos e judeus, cuidou pessoalmente da realização do primeiro concílio da Igreja, o de Nicéia, em 325, e parte da Igreja entendeu ser Constantino um instrumento divino para ajudar a consolidar politicamente o reino de Deus na Terra. Então, mais tarde, o outro imperador, Teodósio, em 382, consolidou o projeto de tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Então, assim, vamos voltar aqui para o slide só para a gente entender melhor esse contexto. Constantino, no ano 313, ele meio que se converteu, né? Enfim, alguns dizem que ele nunca se converteu, mas a partir daquele momento ele considerou o cristianismo uma religião válida. Então, assim, até aquele momento, o cristianismo era perseguido. A partir daquele momento, ele aceitou o cristianismo como uma religião válida. Ele se converteu e muitas pessoas começaram a se converter porque era a religião do imperador. E a partir dali que começou a ter construção de templos. Então, até Constantino, no ano 313, não havia construção de templos. Não havia igreja construída nos moldes atuais. As pessoas sempre se reuniam nas casas. E no ano 382, Teodósio considerou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Então, a partir daí, né, que surgiu a Igreja Católica, que a igreja começou a se misturar com a política e tudo mais. Então, enfim, o que a gente vive hoje não é muito diferente do que a igreja viveu lá por volta do ano 313 em diante. Então, assim, a gente sabe que essa mistura, né, da igreja com a política, ela é problemática, ela é complicada. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui, mas só para deixar bem claro que sim, até o ano 313 a igreja era perseguida e as pessoas se reuniam nas casas, não tinha templo de igreja cristã até esse ano, então é dessa forma que a gente observa. E os questionamentos que a gente levanta aqui são os seguintes: a igreja, mesmo sendo nas casas, ela tinha uma organização, ela tinha uma natureza organizacional, ou era algo meio bagunçado, cada um fazia do jeito que queria, não tinha nenhum padrão de culto, ou ali no caso consagração de obreiros, como que era, como que funcionava? Então a gente precisa debater sobre isso. Outra questão é, será que o templo é algo do maligno? Ter um templo, ter a igreja ali construidinha e tal, será que isso é algo errado? Que o cristianismo deveria permanecer, né, nas casas? Do meu ponto de vista, uma coisa não anula a outra. O fato do cristianismo passar a ter templos, isso não anulou, em hipótese alguma, a possibilidade das igrejas nas casas. Então, eu acho que é aqui que entra um pouco dessa polêmica que eu comentei no começo da aula, né? Que, assim, o fato do cristianismo hoje ter templos, isso não é errado. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Porque o templo é um local maior, tem estrutura, tem os bancos, né? Tem, sei lá, um ar-condicionado, um ventilador, uma caixa de som. Então se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo para que o culto aconteça. As pessoas se protejam do sol, da chuva, se reúnam ali para adorar a Deus. Então, assim, né, o templo, do meu ponto de vista, não é sagrado, como algumas pessoas gostam de dizer. O templo do Antigo Testamento, sim, esse era sagrado e só existia um único templo. O templo das igrejas hoje, na verdade, é só uma construção. A igreja, de fato, são as pessoas que estão lá. E o fato de hoje ter grupos que preferem congregar nas casas, preferem uma reunião mais informal e tudo mais, tem algumas igrejas, entre aspas, aí, né, que preferem isso, que eles não têm templos, do meu ponto de vista não está errado, tá bom? Não está errado, desde que seja algo organizado, desde que tenha um pastor, desde que lá realmente realize o batismo, que tenha a Santa Ceia, que tenha os elementos presentes dentro da Bíblia com relação à igreja, a uma organização. Então tem que ter uma organização. Eu sou contra, né, um movimento sem organização, um movimento que não tem doutrina, que não tem uma base doutrinária, que cada um faz o que quer. Aí eu acho errado, é problemático e perigoso.
Mas se as pessoas se sentem mais confortáveis em reunir nas casas e fazer uma igreja na casa de alguém, eu acho que está tudo tranquilo. Mas vamos lá, né? Eu sei que muita gente não gosta dessa visão, acha que é uma visão errada e tudo mais, mas se a gente, né, for dizer que é errado ter uma igreja nas casas, nós teríamos que dizer que o cristianismo, até o ano 313 depois de Cristo, foi totalmente errado, porque as igrejas de fato eram nas casas, ou seja, as pessoas se reuniam nas casas. Vamos lá, vamos continuar aqui o slide. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. É só para dizer aqui a questão do itinerário que Paulo estava seguindo, né? Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Paulo passou em Creta, a gente tem relato do texto bíblico ali, mas parece que não foi nesse momento aqui que, né, Paulo deixou Tito em Creta. Vamos falar um pouco de Creta, tópico 1.3. Em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-se Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Então aqui pelo mapa você pode observar a extensão do Império Romano na época de Cristo. Então pegava um pouco do norte da África, todas aquelas ilhas ali do meio e também a parte ali do sul da Europa, né? Então era um império bem grande, bem extenso, né? E do lado direito tem a região da Judéia. A situação espiritual de Creta era desanimadora, porque a igreja estava desorganizada e o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Então, o apóstolo Paulo vai falar dessa falta de organização que tinha a ver também com a cultura local, né? Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural que era característica dos cretenses, como está em Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, assim, parece que havia uma cultura ali naquela região, né, de pessoas que mentiam, a mentira era muito comum, enfim, eram preguiçosos e muitos desses, ao se converter, parece que queriam levar, né, esse comportamento para a igreja. E Paulo fala assim, ó, este testemunho é verdadeiro, ou seja, de fato isso acontece. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Vocês têm que amadurecer, vocês têm que crescer. Então Paulo fala, repreende. Então assim, a pessoa vem do mundo com comportamentos ruins, ao se converter tem que ter uma mudança de vida, uma transformação. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Tito, capítulo 1, versículo 10, né? É bom ler até o 16, mas questão de espaço, eu coloquei aqui só o versículo 10, fala assim, ó, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Então, sempre que Paulo fala esse da circuncisão, está falando dos judaizantes, são aqueles, né, que diziam que as pessoas tinham que primeiro se tornar judeus para depois se tornar um cristão. Isso era um problema em toda a igreja primitiva, não era somente em uma cidade. Inclusive, na ilha de Creta tinha ali, né, os judaizantes, porque tinha judeu espalhado por todo o Império Romano. Teve uma época lá que teve a diáspora judaica, né, muitos judeus se espalharam, e também desde a época do exílio, né, muitos judeus foram para o exílio e não voltaram e ficaram estabelecidos em algumas cidades, e sempre que Paulo chegava, pregava, ele ia numa sinagoga, e ali naquela sinagoga as pessoas se convertiam, e o evangelho começava a se espalhar, e muitos que se convertiam levavam consigo essa ideia, né, da circuncisão e dizer que tinha que ser judeu para depois se tornar um cristão. Enfim, Paulo manda combater esses também. Vamos para o tópico 2. A institucionalidade bíblica da igreja. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o fato da igreja ser uma instituição. Vamos lá. A instrução paulina. A organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. É assim, o apóstolo Paulo vai instruir Tito a questão ali da organização eclesiástica, dos diáconos, presbíteros, bispos e tudo mais. No entanto, isso aqui é para o cuidado da igreja, tá? Não é só para criar ali uma estrutura, não. É o cuidado da igreja. Estabelecer presbíteros de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. Então, havia sim uma preocupação do apóstolo Paulo
em treinar líderes nas igrejas. Então, ele sempre treinava alguém para tomar conta da igreja em uma cidade específica. Então, sempre tinha ali uma liderança. O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. Diferente do que alguns gostam de dizer por aí, alguns desigrejados gostam de dizer, que não precisa ter pastor, presbítero, nada demais, enfim, todo mundo ali é igual. Realmente, todo mundo é igual, mas alguns têm uma responsabilidade maior. E a Bíblia fala, sim, dessa liderança. O apóstolo menciona os bispos e diáconos em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Então, significa que na igreja primitiva tinha, sim, pastores, no caso aqui, bispos, né? Então, diáconos, que eram aqueles que serviam, né, que iam ajudar os necessitados e estavam ali sempre dispostos a servir. Então, a Bíblia vai falar, assim, de bispos, presbíteros, diáconos. O errado nos dias de hoje é criar uma hierarquia. Enfim, há quem defenda a questão da hierarquia. Porém, do meu ponto de vista, eu acredito que pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, eles têm funções diferentes dentro da igreja. São funções diferentes, mas um não é superior ao outro. Tem algumas pessoas que falam assim, sou diácono há tantos anos, eu quero subir para o cargo de presbítero. Eu quero subir para o cargo de pastor. Não é assim que funciona. Infelizmente, muitos têm esse pensamento. A igreja hoje alimenta esse pensamento, como se fosse uma hierarquia. Mas, biblicamente falando, significa que cada um tem uma função. Quem tem o chamado para ser pastor, para pastorear, para tomar conta de uma igreja, pode ir direto para ser pastor. Não estou negando aqui a importância de ser primeiro diácono, depois presbítero, para conhecer a obra como um todo, participar da obra como um todo, mas não entenda isso como uma hierarquia. Se o seu chamado é para ser diácono, não tem problema nenhum você ser diácono a vida inteira. Se o seu chamado é para ensinar na igreja, ensinar na EBD, culto de ensino, ensinar a palavra, pregar, evangelizar, talvez você tenha que ser presbítero, porque o presbítero que tem essa preocupação com o ensino. E a questão do bispo, aqui, que muitas vezes confunde com o presbítero, né? Mas o bispo é aquele que lidera no sentido de pastorear o rebanho. Tem pessoas que têm esse chamado. E assim vai. Não adianta colocar alguém para ser um pastor se ele não vai tomar conta de igreja. Nos dias de hoje isso acontece muito. Pastor de carteirinha, foi consagrado na convenção, beleza, mas ele toma conta de igreja, não está exercendo a função de pastor. Eu sei que muita gente também não gosta quando eu falo sobre isso, mas essa é a realidade. Dentro das Escrituras, ser pastor é uma função que você exerce ali naquele momento, que é cuidar das ovelhas. Se você não está cuidando das ovelhas, você pode ser um diácono, um presbítero, exercer outras funções. Mas o ministério de pastor, pelo menos dentro das Escrituras, eu vejo dessa forma, é alguém que está, assim, na liderança. E a gente observa que tudo isso está registrado no Novo Testamento. Não existe um modelo eclesiástico dentro do Novo Testamento. Isso não existe. Como acontece, por exemplo, a Assembleia de Deus tem um modelo, a presbiteriana tem outro modelo, a congregacional tem outro modelo. Eles ficam debatendo para ver qual é o melhor. Isso não existe. O que a gente observa é que, sim, tinha uma certa organização e isso era importante para a manutenção da igreja. Vamos avançar aqui na aula. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Então, assim, aquela região tinha aquela cultura, como eu já comentei anteriormente, e isso muitas vezes estava dentro da igreja. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, não é só um problema de ministério, mas é um cuidado com o povo de Deus, um cuidado com a igreja de ensinar a palavra de Deus. 3.2. Igreja como instituição. Podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Então, quando a gente fala de organismo, a gente está falando de vida, alguém que vive no sentido de que nasceu, desenvolveu, cresceu, enfim, isso aqui é vida. A vida acontece assim para nós, para os animais, para as plantas. Então, quando a gente fala de um organismo vivo, a gente está falando de algo que realmente tem um desenvolvimento. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Então, a igreja é um organismo porque ela é viva e a vida da igreja foi dada pelo Espírito. Vamos ler aqui 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aqui a gente observa, né, que nós somos templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Então, a igreja ela é sustentada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus.
Então a igreja foi inaugurada ali no dia de Pentecostes. Sabemos que tem aí um pessoal que defende a ideia que a igreja é lá do Antigo Testamento. Não, a igreja não existia no Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento tinha o povo de Deus, que era o povo de Israel, que estava debaixo da lei de Moisés, e que a partir dali veio o Messias. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e o Espírito Santo foi derramado ali no dia de Pentecostes, a igreja iniciou-se ali. Então, o início da igreja se deu no dia de Pentecostes. Nós fazemos a distinção de igreja e Israel, mas o nosso enfoque é a igreja como organização, ou seja, nesse caso aqui, estamos falando da igreja como organização. A gente não vai entrar muito em detalhes aqui da igreja como organismo vivo, a igreja universal, não nesse sentido. Vamos falar da igreja como uma organização, e quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Ou seja, a igreja ela foi estabelecida como uma organização. Então, assim, ela não é simplesmente um grupo de pessoas que não tem liderança, que faz de qualquer forma. Não. Existe toda uma organização para a igreja. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo, desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, assim, não somente o apóstolo Paulo, mas todos os apóstolos e discípulos de Jesus tinham esse entendimento de que realmente a igreja precisava se organizar. Ela precisava ser uma organização. E vamos falar sobre isso aqui no tópico 2.3. Temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostram que aqueles irmãos se organizavam. Seguem alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Então vamos falar aqui que a igreja ela era organizada, diferente do que muitos defendem por aí, né, que não precisa de organização, que não precisa de pastores, que não precisa de ter um sermão, que não precisa de uma sequência de estudos. Não, muita gente vai dizer isso. Mas se a gente observar dentro da igreja primitiva, sim, ela era organizada, apesar de acontecer nas casas. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Apesar do texto bíblico não dizer qual horário eles se reuniam, a gente observa que eles se reuniam. Então, com certeza, tinha toda uma organização para que a igreja se reunisse, que os irmãos estivessem no horário certo e que ali tivesse pregação, doutrina, revelação, línguas, tudo com decência e ordem. A igreja era organizada. Não era aquele negócio bagunçado que qualquer um falava o que queria. Não, havia uma organização. Reunião de ministério para a consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Atos capítulo 14, versículo 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A igreja se reunia, orava, pedia a direção de Deus e consagrava presbíteros, consagrava bispos, consagrava ali evangelistas. O apóstolo Paulo, quando saiu para evangelizar, ele foi enviado pela igreja, se eu não me engano, foi a igreja de Antioquia, que enviou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho, para fazer as suas viagens missionárias. Então, Paulo estava ligado a um grupo específico, ele tinha ali um pastor e ele foi enviado, né, como missionário. Então, sim, né, a igreja separava os seus líderes. Eles eram ali eleitos, né, ou seja, por comum consentimento, eleitos anciãos em cada igreja. Então, eles oravam e pediam a direção de Deus. Foi realizado um concílio, que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários, que no caso é o Concílio de Jerusalém, né, Atos 15, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Reuniu todo mundo ali que liderava a igreja, fazia parte da liderança da igreja, e foram debater o assunto, que é o caso, né, que dizia que tinha que se tornar um judeu para depois ser um cristão, né, e foi definido aí que isso não tinha necessidade nenhuma, tá? Não tinha necessidade de se circuncidar e tudo mais. A pessoa podia simplesmente crer em Cristo como Salvador e pertencer a Igreja de Cristo. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios tratam do assunto. Vamos ler aqui em Romanos 15, de 25 a 27. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, assim, os irmãos se reuniram, fizeram a coleta e
enviaram ali, né, aos irmãos, no caso de Jerusalém, que estavam passando necessidade. E esse ministério da igreja está presente também em Atos dos Apóstolos. Você lê o comecinho de Atos ali, você vai observar, né, que a igreja tinha esse trabalho social, né? Então isso é muito importante. Não pode faltar na igreja esse trabalho social de ajudar os mais fragilizados, os mais pobres. Infelizmente a gente vive uma época que as pessoas só querem enriquecer, né? Muitos aí só pensam no dinheiro e tudo mais, mas a igreja tem sim esse papel de ajudar os necessitados. Havia na igreja de Corinto o que hoje chamaríamos de comissão de ética e também tesouraria. Vamos ler aqui a parte que fala da comissão de ética, 1 Coríntios 5, de 2 a 5. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. É uma passagem bem complexa, que eu acredito que a gente tem uma aula sobre isso, a questão da disciplina, né? Eu vou procurar aqui essa aula, né, sobre disciplina, que a gente explicou em detalhes esse texto, e deixar disponível para você aprender mais sobre esse tema. Mas só para ficar bem claro, a igreja tinha sim uma comissão de ética que tratava das questões de pecado, pecado público, e a pessoa passava por uma disciplina. E também havia carta de recomendação, né? Era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Romanos 16, verso 1 e 2, recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos como também a mim mesmo. Então aqui o apóstolo Paulo vai recomendar a uma pessoa, no caso Febe, né, que é uma irmã, que ele já se hospedou na casa dela. Então ele fala para que ela vá e lá ela também receba a hospedagem, tudo mais, tudo que necessitar. Então assim, carta de recomendação também havia na igreja primitiva. Certo? Então a gente encerra esse tópico 2, deixando bem claro aí que a igreja primitiva, apesar de se reunir nas casas, era organizada, tinha liderança, o culto era com decência e ordem, tinha sim pregação, tinha louvores, profecia e, né, tinha pastores que eram colocados em vários lugares diferentes, várias cidades, que coordenavam ali o grupo, que pastoreava as ovelhas, tinha os diáconos, os presbíteros. Então assim, a gente observa que a igreja era organizada. Agora o tópico 3, a questão atual. 3.1, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. Bem, então aqui o escritor da revista está explicando sobre o que é uma organização. Tá? Então uma organização é assim, a igreja como um templo ali, um local que as pessoas se reúnem para adorar, servir, estudar a palavra, ir para a EBD e tudo mais. Aquelas pessoas que discordam da igreja, no caso de ter um templo, e querem ser crentes em casa, sem se reunir com ninguém, essas pessoas, do meu ponto de vista, estão fazendo errado. Tá? Porque assim, abandonou o grupo. Se você abandonou o grupo, se você não pertence a um grupo, você não é igreja sozinho. Então não faz sentido. Como que você vai batizar? Você vai se auto-batizar? Como que você vai celebrar a Santa Ceia, que está presente no Novo Testamento? Você vai tomar a ceia sozinho? Apesar de que tem gente que faz isso, né? Eu já contei algumas vezes aqui a história de um tio meu, né, que eu visitei ele uma época, né, e aí eu perguntei, né, como que era a igreja e tudo mais, e ele falou, eu vou na igreja uma vez por mês só para tomar a Santa Ceia, eu acho que não preciso ir na igreja, tá tudo bem, eu sirvo a Deus em casa. Eu falei, não, beleza, tio. E aí, depois de alguns anos, eu visitei ele de novo, em outra cidade, e aí eu perguntei, tio, como é que é a igreja aí? Ele falou, não, aqui eu não fui ainda. Isso já tinha alguns anos, né, morando nessa cidade. Eu não fui ainda na igreja, eu não conheço ninguém, não me senti à vontade, então eu sirvo a Deus em casa mesmo. E eu falei, mas a Santa Ceia, eu lembro que um tempo atrás o senhor ia pelo menos para tomar a ceia. Não, eu comprei um pão e um vinho e eu faço meu culto aqui em casa, eu tomo minha ceia aqui em casa. Eu falei, tá bom, tio, legal. Enfim, né, é um absurdo, mas tem gente que faz isso. Tem muita gente que faz. Esse meu tio é só um exemplo. Eu acredito que tem muito mais pessoas que têm essa ideia. Principalmente nessa época que tem muito culto online. Então a pessoa acha que ficar em casa assistindo o vídeo do culto já é suficiente. É claro que em alguns casos a pessoa está doente, é difícil se locomover até o templo, beleza.
mas é importante a pessoa estar vinculada a um grupo, mesmo que ela não tenha condições de saúde de se dirigir ao local, ao templo, ela possa, né, solicitar visita dos irmãos na sua casa para que o grupo esteja sempre se reunindo. Então, igreja são pessoas, é relacionamento. É muito fácil, né, você pertencer a um grupo, mas sair fora desse grupo para evitar qualquer tipo de atrito. Tipo assim, a gente sabe que quem está na igreja, no grupo, tem atrito, tem divergências, tem discussões, só que isso faz parte da obra de Deus. É isso que nos leva a crescer. A gente aprende, irmãos, a ser paciente, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a respeitar o próximo. Então, quem já liderou em qualquer igreja evangélica sabe que é difícil, que é complicado, as ideias não batem às vezes, mas é aí que nós exercemos a nossa fé. É na prática, na convivência. É muito fácil você falar que tem o fruto do Espírito sozinho em casa. Não, eu sou paciente, sou temperante, sou isso, sou aquilo. Agora, vai produzir o fruto do Espírito num grupo que muitas vezes tem gente que nem é convertido. Será que você é paciente? Será que você, né, é temperante? É ali que nós exercemos a nossa fé, é no grupo. Então não faz sentido adorar a Deus sozinho em casa, isso não faz sentido. É claro que nós adoramos a Deus sozinho em casa, mas nós temos que participar do grupo. Eu defendo a ideia que você tem que participar do grupo, mesmo que seja aquele grupo que faz a igreja nas casas, beleza. Não discordo disso, eu acho que uma coisa não anula a outra, mas tem que ter um grupo, tem que ter relacionamento, tem que ter contribuição, porque somente assim você, né, pertence a uma igreja. Você tem que ter essa sensação de pertencimento a um grupo que, por menor que ele seja, ele pertence à Igreja de Cristo como um todo. Então é muito importante, né, nós congregarmos. É muito importante você ir até onde o seu grupo se reúne. Se a igreja que você pertence é uma igreja que tem um templo, que as pessoas vão lá adorar a Deus, vá ao templo. Né, vá lá, participe, dê o dízimo, né, converse com o pastor, faça parte desse grupo que Deus vai te abençoar. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. Então, assim, para que o culto, no caso a adoração ali, a celebração, ela aconteça, é necessário ter uma organização, é necessário ter um planejamento, é necessário ter, né, estrutura, ter liderança, faz parte. Então, a igreja, sim, ela é organizada. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, a gente não pode negar a organização, porque ela faz parte da igreja e sempre fez parte. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. Então aqui eu vou mostrar os dois versículos. Vamos ler primeiro Romanos 13, de 1 a 2, tá? Versículo 1 e 2, mas seria interessante você ler aí os outros versículos citados, né? Mas vamos lá, ler aqui, ó. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que a foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, observe que o apóstolo Paulo vai tratar aqui, né, do nosso comportamento nessa sociedade que tem autoridades. No caso, tem presidente, tem deputado, senadores, tem policiais, tem juízes. Ou seja, a nossa sociedade ela é organizada de uma forma e nós devemos sim, né, estar sujeito às autoridades do momento. Sabemos que o apóstolo Paulo escreve isso aqui numa época de perseguição, de imperadores que eram maléficos, que matavam. E o próprio apóstolo Paulo morreu debaixo dessas autoridades aqui, ou seja, cortaram a cabeça dele. Ele foi preso, né, condenado, né, justamente porque era um cristão. Né? Mesmo assim, ele escreve: estejamos sempre sujeitos às autoridades, elas foram constituídas por Deus. E agora vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 7, que fala do contexto da igreja. Vamos ler aqui, ó. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, a carta aos Hebreus, que não sabemos quem escreveu, né? Alguns dizem que foi Paulo e tudo mais, mas nós não sabemos. Essa carta deixa bem claro que nós devemos obedecer aos nossos pastores, ou seja, aqueles que estão na liderança do rebanho. Então, assim, ele fala assim, ó, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, ou seja, eles têm uma responsabilidade muito grande sobre você. Então, obedeça ao seu pastor. Então, a gente vai obedecer às autoridades desse mundo e também às autoridades eclesiásticas. O ensino de Jesus é:
Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí os fariseus querendo pegar Jesus, né, com relação aos impostos e tudo mais. Então Jesus pagava os impostos. Ele cumpria o seu dever de cidadão, né? Ele pagava os impostos, respeitava a ordem e tudo mais. E ao mesmo tempo ele vai servir a Deus e fazer a vontade do Pai. Então Jesus diz isso, né? Você está no mundo e você vai servir, né, as regras desse mundo como está posta por aí. Mas ao mesmo tempo você vai fazer isso, né, servindo a Deus, né? Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Aqui o escritor da revista vai falar da questão da exigência do Estado, né, porque justamente, né, é necessário que a igreja tenha um representante, né, seja alguém ali responsável por aquele grupo, que vai responder juridicamente por aquele grupo. 3.2. A experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista e ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Então, assim, quando iniciou-se o movimento pentecostal, muitos pastores que começaram o movimento, que aderiram ao pentecostalismo, eles não pertenciam à igreja oficial. Isso é perfeitamente fácil de entender, porque naquela época, as igrejas tradicionais, elas não acreditavam no falar em línguas, não acreditavam no batismo com o Espírito Santo. E todos aqueles que começavam a estudar a Bíblia e entender que havia sim o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais são para os dias de hoje, eles começaram a sair dessas igrejas porque eles não foram aceitos ali. Realmente, iniciou-se nesse contexto aí de que muitos não pertenciam a uma denominação, né? Mas vamos lá. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Holiness, conhecido também como movimento de santidade, eram contra a institucionalidade da igreja. Ou seja, o movimento Holiness era um movimento que defendia a ideia de que o crente recebia uma segunda bênção, aceitava Jesus, depois tinha uma segunda bênção, que era a santificação. Não era o batismo com o Espírito Santo ainda. Então, esse movimento veio antes do movimento pentecostal. O movimento pentecostal foi um desdobramento desse movimento Holiness, ou seja, muitos que pertenciam ao movimento de santidade, que naquela época já estava muito forte, eles aderiram ao pentecostalismo e em vez de falar que a segunda bênção seria uma santificação, né, colocaram como batismo com o Espírito Santo. Então, a gente observa que esse movimento ele também era contra a instituição, né, era contra a questão de institucionalizar a igreja, e nesse contexto surge o movimento pentecostal, né? E aqui a gente tem um exemplo que é do Charles Fox Parham, que aos 20 anos de idade assumiu o pastorado de uma igreja em Eudora, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Ou seja, ele não estava vinculado a nenhuma igreja, simplesmente saía por aí pregando o evangelho, enfim. Eu não gosto muito do Parham por causa de umas coisas que ele escreveu, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas, enfim, ele, né, deixou o exemplo aí, né, de que não precisa você pertencer a uma denominação. Mas a igreja do período apostólico adotou um panorama de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Ou seja, a igreja primitiva, ela se organizou. Vamos ler Atos capítulo 6, versículo 2 a 3. E os 12, convocando a multidão, 12 discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Foi ali nesse momento que eles separaram os primeiros diáconos, porque a conclusão que eles chegaram é: não faz sentido nós, aqui discípulos, que andamos com Jesus, que aprendemos com Jesus, que temos o papel de ensinar, de pregar o evangelho, deixarmos de pregar para servir à mesa, ajudar os necessitados, fazer um trabalho mais braçal, né? Então não faz sentido. Vamos escolher pessoas para essa obra especificamente. É por isso que eu não gosto muito da ideia de hierarquia. São funções diferentes. Então tem um que exerce uma função, um outro que exerce uma outra função. Vamos para o tópico 3.3. É necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionista de Parham e de outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade. Isso para evitar um crescimento desordenado. Então, assim,
O movimento pentecostal começou ali com Paran, depois com William Seymour na Rua Azusa, aí vieram para o Brasil, se espalharam aí para várias regiões do mundo, né? E aí começou a ter essa necessidade, né, de organizar a igreja, porque senão ia ser um crescimento desordenado. Foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Assim, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essa diferença da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, Assembleia de Deus no Brasil, porque é um pouco diferente, tá? É um negócio um pouco mais técnico, eu vou avançar aqui, ó. No Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária das igrejas no país e, dessa forma, trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Então, assim, a igreja viu a necessidade de se organizar, né? O movimento pentecostal foi se afastando dessa questão de ser antidenominacional, então foi criada a denominação, a Assembleia de Deus. Então, a partir dali, teve toda uma organização, até mesmo por questões doutrinárias. É importante manter a doutrina e é por isso que precisa da organização. E foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Então, Daniel Berg, Gurna Vingre, toda a liderança da igreja, né, criaram a questão da convenção. Então, a Convenção da Assembleia de Deus surgiu nesse contexto, porque a partir dali a convenção vai comandar, né, todas as igrejas que vão abrir e tudo mais, ter todo um controle das igrejas, né? Então a gente sabe que essa estrutura, com o tempo, ela foi se dividindo, hoje a gente tem várias convenções e tudo mais, mas em termos de doutrina, a Assembleia de Deus permanece igual, né? Então qualquer convenção que tem da Assembleia de Deus, elas vão divergir com relação à liderança, mas com relação à doutrina, a Igreja Assembleia de Deus tem mantido aí um padrão, certo? Então nós chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim, ó: é importante entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, pois isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral. A igreja é o povo de Deus do novo concerto, é uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Então observe que a organização, ela não é algo maléfico. A igreja se organizou, a instituição e tudo mais. Não, não é. Porque é a partir da organização, dessa estrutura organizacional, que a igreja envia missionários, sustenta esses missionários, que a igreja tem um currículo para ensinar na escola dominical, por exemplo, que a doutrina é preservada. Uma coisa não exclui outra, né? Como o escritor da revista coloca aqui. A igreja é um organismo, não precisa de ser organização, então cada um faz o que quer, cultua na sua casa. Não, está errado. Ela é organismo e organização. Tá? Eles não se excluem, ao mesmo tempo, ali a igreja ela vai crescendo, né, como um corpo de Cristo, né, através da organização. Bem, a gente sabe que muitas vezes as pessoas se recusam a pertencer a uma organização e a gente precisa debater sobre isso. Qual o motivo? Eu vou levantar aqui alguns, né? Geralmente as pessoas se afastam da igreja por escândalos que acontecem na igreja. Muitas vezes tem escândalo com o pastor e nada é feito. As pessoas muitas vezes se afastam por questão de dinheiro, né? Vê que o dízimo não é usado da forma correta. E eu vejo gente falando assim, eu dou o dízimo, faço minha parte e aí eles fazem o que eles quiserem lá. Mas é importante nós cobrarmos para saber realmente o que está sendo feito com o dízimo. Então as pessoas que ficam desanimadas com a igreja por causa disso, muitas vezes ela tem razão. Porque vê na igreja pessoas passando fome, passando necessidade, enquanto o pastor está andando em carrão de 300 mil, 400 mil reais, né, morando numa mansão, isso é problemático. Então isso deixa as pessoas desanimadas, né? Então assim, a gente vê que tem muitos pontos aí que a gente pode destacar, né, que faz com que as pessoas se afastem da igreja. Tem a questão de rebeldia mesmo, aí é outro caso, né? Mas tem pessoas que querem servir a Deus, que querem ter compromisso, mas quando observam alguns escândalos na igreja, né, na forma de organização, desanimam. E a gente precisa ir atrás dessas pessoas, a gente precisa, né, conversar. E nós, como crentes, né, temos que cobrar, né, da organização, né, ordem. Temos que cobrar da organização, né, uma transparência, principalmente quando se trata de dinheiro, né, que hoje em dia é o que mais se fala por aí. Isso é uma responsabilidade de todos nós, né, de fazermos com que a organização cumpra o seu propósito. Isso é muito importante. Então, infelizmente, não dá para a gente se aprofundar mais nesse tema. A aula já ficou bem longa, né? Eu pensei que ia ser um pouco mais curta, mas ficou bem longa. Então é isso, né, que nós possamos refletir sobre esse tema, né, e usar a organização, né, a favor do crescimento do reino de Deus. Chegamos nas perguntas aqui para quem vai usar slide na igreja, né? Tem alguns irmãos que
né? Querem que eu passe mais devagar aqui as perguntas, né? Então eu vou passando aqui mais devagar, que querem dar uma lida, querem dar um print, mas isso aqui está presente na revista, tá bom? Então o nosso site é bdenfoco.com, né, o nosso WhatsApp e também o nosso material disponível. Na plataforma BD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.